Olá, olá. Acho que deu certo. Essa internet não tá contribuindo. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui cabe todo mundo que tem bom coração. Vamos hoje falar sobre o meio ambiente do trabalho com a minha querida amiga professora Janaína Chiaradia. E esse é um tema que interessa a todas as mulheres. Eu sou a Alessandra Galha-Prá. Nós começamos as nossas lives, infelizmente por conta do aumento da violência contra as mulheres, que em virtude da pandemia aumentou sobremaneira, e a forma que eu encontrei de tentar ajudar as mulheres cada vez mais é empoderá-las a partir do exemplo do protagonismo de outras mulheres. E é por isso que eu tenho convidado minhas amigas e nós temos trocado experiências e conhecimentos e eu tenho aprendido muito com todas elas. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Carol, Anne, professora Carol. Janaína está aqui, minha amiga. Já vamos chamar a professora Janaína para tempo. Vamos ver, está conectando. Eu gosto de falar dos números da Covid. Infelizmente, no dia de hoje... Oi, Jana, querida. Oi, Ali. Tudo A bem? minha luz aqui não está ajudando muito hoje. Hoje eu estou sem uma iluminação muito efetiva, mas eu vou ficar assim, Ah, fica mais fácil para a gente conversar. tá bom, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Eu sei, a Jana está fazendo mudança, gente. No meio da pandemia, é fácil, né? Mas tá ótimo. Não, mas é gostoso, né, Ali? É um outro ar, é algo diferenciado. Então, a gente fica animada com tudo. São projetos novos e a Ali sabe que eu gosto de projetos novos. Com certeza. Jana, eu tinha começado a falar dos números da Covid, porque eu sempre falo, porque eu gosto de deixar registrados o meu sentimento por todas as 103.421 vítimas que perderam a luta para essa doença. Então, eu deixo registrados os meus sentimentos às famílias, enfim, o meu carinho, o meu abraço fraterno, né? E hoje é dia da juventude, Jana. Nós que convivemos com jovens, né? Eu estou vendo aqui alguns alunos entrarem. A Sabrina, a Simone, a mãe. Oi, mãe querida. Um beijo. Um beijo para ela, gente. Amo, amo. Também. E tantos jovens maravilhosos que fazem a nossa vida mais feliz, nos trazem energia, né? E a gente também aprende muito com eles. Então, meu carinho aos jovens também. Jana, minha amiga, você que é uma mulher super poderosa, às vezes eu digo, a Mulher Maravilha. Não, tô falando com a Janaína que era dia, mas assim, Ah, você faz um milhão de coisas, você que cuida também dos teus pequenos, que é uma super profissional e trabalha com direito do trabalho, né, há bastante tempo já. Gente, só para explicar como é que eu que trato de direito ambiental vou falar de trabalho, né? Quando a gente, aos pequenos aí, um beijo, Vini? não, 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 não. Meus pequenos aqui, sabe quem são? O meu hamster e o meu beta, que estão aqui do lado. Entendi, entendi. Aí eles são os pequenos que estão nesse momento aqui, Ali. Que passou alguém ali atrás, né? Então, quando a gente explica para os alunos o conceito de meio ambiente, a gente doutrinariamente divide o meio ambiente em quatro partes. Então, nós falamos dos aspectos físicos ou naturais, falamos dos espaços construídos, falamos do meio ambiente cultural e também do meio ambiente do trabalho, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né, Jana, trabalhando nos ambientes de trabalho. Mas, enfim, eu queria começar a conversar e tem muita gente chegando aqui, dando oi. A Lucimar, nossa amigona, tá aqui, Oi, Lu, comadre. comadre. A Algeda, a Rayane, que bom, sejam todos muito bem-vindos. Jana, entender o que é a relação de trabalho, né? Ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre isso, então, por favor, amiga.
Eu quero te agradecer, Ali, por essa oportunidade de vir aqui dialogar sobre algo que eu gosto tanto, né, que é a questão trabalhista, e que em meio a essa pandemia toda, nós sofremos muitas alterações, bombardeios, e eu estava conversando com os meus sócios até sobre isso agora há pouco, no sentido de que vai ser uma área muito movimentada pós-pandemia, porque veja, hoje, infelizmente, nós temos que tratar com situações no ambiente de trabalho de pessoas que contraíram a Covid, né, de pessoas que vieram a óbito, aí as pessoas vêm trazer até inventários dessas pessoas, né, então, assim, são situações que nós vamos ter que daqui a pouquinho discutir. E como nós falamos de relação de trabalho, essa relação de trabalho, ela vem incorporar todas essas atividades que a gente vem desenvolvendo. Então, quando a Ali me reportou para essas questões trabalhistas, né, no ambiente de trabalho, como que se daria, e aí focando para a mulher, eu disse, Ali, então primeiro nós temos que buscar entender o que é uma relação de trabalho, para depois a gente falar, né, dessas circunstâncias que as mulheres hoje estão vivenciando, e a pandemia trouxe algo diferenciado ainda para todas nós, né, Ali? Sim, sem dúvida. Eu falo, já fiz aqui minha homenagem, já rendi minhas homenagens diversas vezes às amigas, às mulheres que são mães e que precisam desenvolver as suas atividades laborativas agora à distância. A dificuldade de conciliar todas as atividades, né, Jana? É algo bastante complexo, delicado. Eu quero dar oi para a Rayane, para a Bárbara, para o Emanuel, para a Esther Atanásio, agradecer a todos. A Lucimar está mandando um oi. A Simone também, deixando sentimentos pelos mortos pela Covid. A professora Carol dando oi. E, pessoal, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, comentários. Jana, a gente tem aí uma reforma trabalhista também, né? E só tem um caminho aí, né? O que é que mudou nos últimos tempos? E, assim, últimos tempos, poucos tempos, né? Há poucos meses, houve mudanças bastante significativas, né? Mas vamos lá. Então, Ali, para a gente aproveitar o tempo, né, da melhor maneira possível, a gente tem que entender primeiro o que é uma relação de trabalho. A relação de trabalho é todo e qualquer labor que você presta e que tem um cunho pecuniário, com exceção daquilo que nós temos de trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é a única prestação de serviço que você faz sem uma remuneração financeira. O que vem é a gratificação, mas não financeira. Então, isso é uma relação de trabalho. Ótimo. Quando eu estou falando em relação de emprego, aí é seletista, tá? Então, é bom a gente dividir essas duas circunstâncias para a gente entender melhor. Trabalho, nossa, a gente faz, né, mil questões trabalhistas, mas de emprego é empregado e empregador. E quando a gente começa a analisar essa circunstância laboral envolvendo as mulheres, e agora vamos mais projetar para a nossa temática, Ali, nós temos que começar a pensar dentro de uma estrutura que eu gosto muito, que é a estrutura da pirâmide, né? A pirâmide onde nós temos lá no topo a nossa Constituição Federal. Constituição Federal essa que, né, se a gente fizer um comparativo, seria como a Bíblia para nós, né, do mundo jurídico. Então, por isso, pessoal, que a Constituição Federal, ela precisa ser observada, ela tem que ser entendida, e é muito legal esse projeto da Ali, esse canal dela, que nos dá esse suporte de levar também para que as pessoas entendam um pouquinho mais, né, Ali, onde que seus direitos estão garantidos. E que também essa Constituição Federal, ela não se torne só uma questão de uma utopia para nós, né? Ela é bonita, mas não é aplicável. Peraí, ela é bonita, ela é aplicável e a gente tem que tomar conhecimento dela, dos preceitos dela e fazer valer no nosso dia a dia, Ali. Sim, defender. Então, Com certeza. Eu falo. Com certeza, né? Bom, eu estou falando aqui com a Alessandra Galli e a Lucimar está aqui, né, nos prestigiando, que nessa área essas duas super dominam e a gente compartilha, além de tudo,
é essa questão do gosto pelo estudo da Constituição Federal, cada um dentro do seu patamar do direito, mas nós colaboramos bastante com os estudos, né, Ali? Eu aprendo muito com a Lucimar é minha referência e me ajuda demais. Inclusive, esses semestres, nos últimos semestres aí, eu tenho lecionado direito constitucional e é uma alegria. Sim. Começa a analisar a Constituição mais a fundo mesmo, né, Jana? E é muito interessante. Então, Lucimar, você que está aí nos vendo e mandando beijo, dizendo que nos ama, a gente ama você também, amiga. Muito obrigada. Muito. E, Então, assim, ó, então, temos as relações, né, de trabalho e de emprego. Joia, isso já é uma coisa isso. para a gente entender, né? E aí, as Aí, mudanças que houve. aí assim, ó, para a gente partir, antes de partir das mudanças, tem que entender que pós-reforma trabalhista, e aí a gente já vai seguir uma linha, o que que acontece? Nós temos a Constituição Federal que está no topo, minha luz hoje está falhando um pouquinho, mas eu já volto aqui. A minha Constituição Federal que está no topo, logo abaixo, as negociações coletivas de trabalho, quando a gente está falando da trabalhista, tá, pessoal? Então, eu tenho que observar numa relação de emprego, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Por quê? Porque eles têm força maior que lei, tá? Porque a CLT, ela vem logo abaixo disso. Então, é muito importante, quando nós falamos das mulheres, observar o quê? Observar as questões de igualdade, de condições de trabalho, de salário, de jornada, né? Os períodos de licença maternidade, as férias, a questão das gestantes, de estarem trabalhando em local salubre, em local periculoso, e se não estiverem, quais são, né, as vantagens e o que elas podem fazer e deixar de fazer nesse contexto. Então, é muito importante ter conhecimento quando você é contratada, seletista. Primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhada na negociação coletiva de trabalho, quer seja convenção ou acordo. E entre essas duas, a que prevalece é o acordo, Ali, porque o acordo é a empresa, o sindicato e a empresa, tá? E a convenção é o sindicato de empregados e sindicatos de empregadores. Então, sempre vai prevalecer por ser algo mais específico, quando houver ali, né, na amplitude as duas, aí prevalece o acordo coletivo de trabalho. Bom, Mas, se eu... desculpa te interromper, mas você falou assim, das mulheres Uhum. receberem o mesmo valor que os homens. Mas Sim. como é que as mulheres vão... Porque isso a gente sabe que não acontece, né? É quase que uma teoria. Como é que a gente faz? Não tem como, quando você está sendo contratada, você chegar querendo impor isso, né, Jana? Que difícil mudar, não, minha amiga? O que que nós temos ali? Porque na convenção vai ter, assim, o mínimo, né? O mínimo que tem que ser ofertado para cada função ou para cada categoria, depende da convenção coletiva de trabalho, né? Então, o que que tem que se observar é esse mínimo, porque você não vai poder, salvo quem trabalha no RH, que toma conhecimento efetivo dos valores, você não vai saber direcionar ao certo quanto que ganha o colega que trabalha com você ao lado. Pois é. Então, isso é muito complicado no dia a dia, né, Ali? Sim. E quando a gente fala, assim, direito de igualdade, Ali, antes até de fazer aquela linha do tempo que você está me pedindo ali, é bom observar desde o preâmbulo da Constituição Federal. Porque no preâmbulo da Constituição Federal, que eu sou, assim, apaixonada, né, eu acho tão lindo, e ali ele já fala, ó, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Então você sai ali do preâmbulo, Ali. Sim, sim, sim. Né? Eu E aí, acho. pode falar. Mas não, eu acho interessante, Jana, a gente destacar isso, assim, que o que as mulheres podem pensar já, ter já um instrumento é analisar este mínimo, porque aí não pode se submeter em tese, né? A gente sabe que as dificuldades econômicas são muito grandes, né, Jana? Mas não pode se submeter ao mínimo do convencionado, né? Por assim dizer.
E assim, ó, buscar, e eu sempre falo para isso para os meus alunos em sala de aula, quando a gente fala da temática da igualdade de condições dos gêneros, né? Uhum, É a seguinte situação, eu não passei por isso, Ali, eu nunca passei por uma situação de discriminação de valores, assim dizendo, tá? O que nas atividades que eu desenvolvi, por exemplo, desde o estágio no Ministério Público, as participações em grandes escritórios de advocacia como associada, como seletista, né? Nas contratações nas universidades, a gente sabe que aquele valor ele é igualitário para homens e mulheres, mas não é porque a minha realidade não fere a Constituição Federal que a realidade de todas não vai ferir. Nós sabemos que existem, né? E eu, como advogada trabalhista empresarial, o que eu repudio é qualquer forma de discriminação com perfeito. relação ao salário, entendeu? É a primeira ressalva. E Ótimo. não, também assim, não precisei me deparar muito com isso, sabe? Ali, quando chega para mim, já chega ali certo. Até porque o empresário hoje, ele tem que pensar o seguinte: o bom empresário, aquele que prima pela manutenção da sua empresa, o que ele vai visar? Não a extinguir toda e qualquer forma de reclamatório trabalhista contra si, mas ele vai lutar contra condenações trabalhistas. E para que isso aconteça, ele tem que saber o mínimo que ele tem que pagar, o que é justo, o que é certo, o que é correto para cada um dos funcionários. Então, ele não vai poder contrariar a Constituição Federal. Claro, claro. Perfeito. Né? Uhum, E aí eu passo ali, já indo lá para do artigo 6º ao 11 da Constituição Federal, nós temos o específico, né, a questão específica trabalhista, mas ainda temos o artigo 5º da Constituição, um pouquinho antes ali, só voltando, eu estou passando aqui na tela para não perder nenhum tópico importante para vocês, mas aqui no artigo 5º já fala que todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, direito à vida, liberdade. E no inciso 1º já fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, assim, homens e mulheres. Quando nós tínhamos em vigor um artigo da CLT, né, que determinava que as mulheres tinham direito a 15 minutos de intervalo antes de começar uma jornada, eu também questionava isso. Eu disse, por que as mulheres? Entendeu? Então, se são as mulheres, são mulheres e homens, porque todos nós somos iguais, legal. né? Sim, Então, a gente tem que trabalhar com esse pé de igualdade. Se a gente busca igualdade, tem que ser igualdade. E, gente, é assim, ó, igualdade nas proporcionalidades de cada um. sim. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Não adianta eu pegar e buscar um trabalho forçado para mim, que tem 1,60 m, para um trabalho que exige 1,80 m e a força de 80 quilos. Entendeu? Então, assim, cada um tem que desenvolver as suas habilidades dentro daquilo que é possível e buscar as igualdades nisso, né, Ali? Sim, sim, com certeza, com certeza. Jana, isso me faz lembrar a conversa que eu tive aqui com a minha amiga amada também, a Letícia, que é major da PM, e que falou que se tem uma coisa que as mulheres podem é poder. Então, assim, não tem essa. Em muitos casos, a força bruta já não é necessária, inclusive pelo uso dias, enfim. Mas até mesmo nas Forças Armadas, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, as mulheres podem e devem exercer e ocupar esses espaços, né, Jana? É muito interessante, Total. com certeza. Muito, muito mesmo. Então, assim, o artigo 7º da Constituição Federal também fala da igualdade de condições entre trabalhadores urbanos, né, trabalhadores rurais. Aqui eu sempre gosto de fazer uma brincadeirinha, né, Ali, do salário mínimo que está aqui, só para a gente fazer essa ressalva, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a da sua família na questão de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, né? E nós estamos falando agora de uma outra circunstância que não é a temática de hoje, né? Mas de toda forma está aqui e garantido a todos de uma maneira assim
aqui utópica, né? Porque se nós estamos falando de um valor desse, nós não estamos conseguindo garantir nesse momento tudo que está ali específico. Aí algumas pessoas me falam assim, então pega e aumenta o salário, aí quebra as empresas, né? Porque daí tem que trabalhar com o mínimo do mínimo, né? Então a gente sempre tem que partir de uma situação de coerência. E aqui no seu inciso 20 diz o seguinte: a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Né? Então, nós temos algumas situações diferenciadas, porque daí questionam também a licença maternidade, por que ela é maior do que a licença paternidade. E eu vou dizer para vocês, houve uma situação em que a mãe estava internada e o pai precisava ficar em casa para cuidar do filho, porque a mãe estava internada na UTI depois do parto. E a gente conseguiu essa situação, no sentido de buscar, de batalhar igualdade de condições, né? Então, eu não estou puxando a sardinha só para a questão da igualdade de condições, para aquilo que é benéfico para a mulher, mas há de ser ressaltado e há de ser destacado. Então, a gente tem que estudar a fundo a Constituição Federal, saber o que nos interessa, mas ter conscientização, Ali, de direitos e obrigações, direitos e deveres e responsabilidades, entendeu? Porque a Ali sabe, a Ali me acompanhou nas 2 gestações que eu tive, né? O terceiro seria o afilhadinho dela também, né? Mas de toda forma tivemos a alegria de uma semana ali. Meu afilhado mas, está mais aqui, né? Sim, com certeza. Sim, e ele está aqui no nosso coração, né? Ali nos ensinou muita coisa. Com certeza. E aí, o que nas 2 gestações inteiras, né, que a Ali me acompanhou, ela sabe que eu trabalhei até o último dia, até o último momento. Então, assim, eu também sou contrária àquelas mulheres que se aproveitam do estado gestacional, que não é uma doença, né, para criar situações diversas. Mas não é esse o foco da nossa discussão hoje. O foco da nossa discussão, que é para uma outra página da nossa vida aí, o foco da nossa discussão é o seguinte: preparar as mulheres para que as mulheres se empoderem nas relações de trabalho, para que elas estejam preparadas para essas situações, né, Ali? Então, assim, quando nós estamos falando de Constituição, negociação coletiva de trabalho, a CLT tem uma parte específica, pessoal. Quem precisar, procure na CLT, que tem uma parte específica de proteção às mulheres. Mas, dentro dessa linha do tempo que a Ali falou, que daí nós tivemos algumas modificações na área trabalhista, veja, em julho de 2017, houve a aprovação da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela teve a modificação de mais de 100 artigos, mas, ao meu ver, ela deveria ter sido melhor estruturada, a questão de escrita, de modificações, enfim, uma série de situações. Mas, de fato, ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Ali nós tivemos alguns parâmetros, porque 3 dias depois veio a medida provisória 808, e modificou 17 artigos dessa reforma trabalhista. Até o final desse ano, nós já tínhamos 967 emendas só a essa medida provisória. A medida provisória foi prorrogada em fevereiro. Em abril, para nossa surpresa, porque eu imaginei que ela seria transformada em lei, ela não foi, e ela caiu por terra. Né? Nós tínhamos ali algumas situações conflitosas no tocante ao trabalho da gestante, junto a atividades periculosas ou não, né? Então, tivemos algumas situações diferenciadas nesse sentido. E de lá para cá, Ali, o que aconteceu? Quando a gente pensava, agora a gente começa uma nova fase de discussão. Agora nós começamos a impulsionar, né, aquilo que há necessidade de se fazer, quer seja via legislativa ou mesmo nossas brigas no Poder Judiciário, veio a pandemia, né? E com a pandemia, outras situações acabaram aparecendo para nós mulheres, né? Que estamos aí na frente, na batalha, né? Na busca por algo melhor para dentro dos nossos lares. Então, quando nós bolamos o tema empoderamento, né? O empoderamento da mulher na relação de trabalho,
Poxa, eu estou buscando uma igualdade de condições, onde a mulher, no primeiro momento que ela saiba da gestação dela, se ela está trabalhando em um local insalubre, em um local principalmente periculoso, que ela seja retirada dali, né? Porque eu sempre falo para os empresários no seguinte sentido: não importa se é uma obrigação da lei ou não. Como que vai se desenvolver a gestação dessa mulher em um local periculoso, né? Ou mesmo em um local insalubre? Será que essa criança vai se desenvolver bem? E aí não adianta só olhar para o seu umbigo e pensar da seguinte forma: pouco me importa, porque não vai ser na minha porta que vai bater. Vai, porque nós pagamos os impostos, nós pagamos a tributação, nós contribuímos também com a rede da saúde. Então, essa mulher e essa criança, elas podem estar se submetendo a uma situação que não seria necessária se fosse resguardado um ambiente de trabalho melhor para ela. Entende, Ali? Então, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho que ter, né? Eu sempre brinco assim, Ali, que a maior responsabilidade da classe empresarial é um ambiente sadio, harmonioso e seguro. Uhum. Eu já tive longas discussões sobre isso, Jana, mas enfim. É algo que nós temos que saber, porque assim, ó, se você pensar um ambiente sadio, harmonioso e seguro, eu não estou dizendo que todo mundo tem que se dar bem, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que estar em perfeitas condições ali, eu gosto muito da minha amiga do lado e não gosto da outra. Isso acontece, gente, mas tem que ter respeito, sabe? É isso que tem que se ter. A mulher tem que saber como se portar no ambiente de trabalho, sim, mas ela não tem que ser discriminada porque ela é mulher e achar que porque ela é mulher, ela está bem vestida, ela está bem arrumada, qualquer pessoa pode chegar e assediá-la. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o que nós temos que ter, e a classe empresarial também tem que se conscientizar, quando eu estou contratando uma mulher, Ali, eu já ouvi de empresários que não contratam mais mulheres. Porque a mulher tem uma vez por mês, né, um compromisso com ela e o corpo dela, em que ela fica com enxaqueca, em que ela fica com mal-estar. A mulher, se ela já tem filhos, ela tem prioridade no cuidado do filho dela, então ela vai se ausentar se o filho ficar doente, ela que vai ter que cuidar dos filhos, né, se algo diferenciado acontecer dentro da casa dela. Ela fica muito sensível. Que também é injusto, né? Pode falar. Os homens têm que ter o mesmo cuidado com os filhos, né? Mas a gente sabe que na prática esse também é um... Claro que não ter um filho é um fardo, não é isso, mas assim, esses cuidados extras e abrir mão do trabalho acaba sendo um fardo muito mais carregado pelas mulheres do que pelos homens. Quantas amigas a gente tem que abrem mão das suas profissões quando tem filho, né, Jana? Porque Sim. sim, com certeza. Total. E essa classe empresarial, Ali, ela entende a mulher como um peso para dentro da empresa, entendeu? Aí, por outro lado, também já ouvi de alguns empresários o seguinte: olha, eu prefiro contratar mulheres. Aí eu fico assim, no final das reuniões, a gente fica conversando, né? Eu disse, nossa, que interessante. Por quê? Porque ele diz assim, olha, a mulher, ela super se dedica, ela tem uma organização extraordinária, e ele ainda ressaltou o seguinte: aqui já tem filhos, ela vai fazer de tudo para ela não perder o emprego, porque ela precisa daquele emprego para sustentar os filhos. E aquela que ainda não teve, ela quer batalhar para que quando ela tem o filho, ela tenha um aconchego maior. Olha que interessante a visão desse outro empresário. Sim. Né? Não se pode generalizar, né, Jana? Com certeza. Não. E às vezes eu acho que eles me têm uma figura meio híbrida, assim, né? Porque às vezes eles esquecem que eu sou mulher e acabam confidenciando algumas coisas, assim, interessantes sobre as mulheres, né? Então, é interessante. Com certeza. Jana. E Ali? Assim, e eu tenho assim, ó, pode falar. Não, Não, pode perguntar.
É porque a Simone fez uma pergunta para nós muito interessante. Posso falar? Ah, claro. É, Claro! a Simone Santos, minha querida aluna, ex-aluna, minha amigona, Simone muito na vida, gosto muito dela. Simone, minha gratidão por tudo. Ela faz uma pergunta que é efetivamente uma das questões que me chocam e me preocupam quanto mais eu conheço esses meandros. Ela falou assim: fico muito preocupada com o meio ambiente do trabalho nos frigoríficos. Muitos Uhum. com Covid, o ambiente é favorável à propagação do vírus. Precisamos proteger estes trabalhadores. E é interessante, Jana, eu tive contato um pouco maior com esse tema, com essa temática, quando nosso amigo, professor, doutor juiz Vicente Ataíde, comentou e me passou um artigo científico que ele tinha escrito a respeito desse ambiente de trabalho e ele ainda vê a questão dos animais, né? Então, eu vi Sim, é um gênio. Então, ele vê a questão trabalhista, previdenciária e também do sofrimento dos animais. Mas, enfim, Jana, você quer comentar sobre isso, por favor? Obrigada, Simone. sim. Simone, então, é bem preocupante, mais do que a minha luz aqui. Tô tentando aqui, pessoal, se às vezes assumir, olha que eu sou, né, É, branca do jeito que eu sou, é difícil ficar escuro, mas às vezes acontece aqui, em meio é, à modificação de casa. Simone, quando assim, qualquer, você citou ali o frigorífico, claro que tem as suas várias particularidades, mas todos os empresários, né, que acabam vindo a conversar e a discutir, o ambiente de trabalho ele tem que ser preparado, ele tem que ser adaptado. Porque o empresário que não proceder dessa forma, veja, ele está comprando para si um passivo trabalhista muito grande, né? Nós estamos vendo, por exemplo, é bem curioso, tem uma empresa muito legal que eu tenho contato, né, e consigo conversar muito com eles. Eles são uma empresa de transporte, uma empresa de transporte. E aí os caminhoneiros voltam, e aí eles não pararam, né? Então eles estão na linha de frente, e várias medidas foram adotadas para, como um frigorífico ali que a Simone mencionou, para que também, né, eles possam ser preparados para o ambiente de trabalho deles, entendeu? E essa empresa, ela forneceu para os funcionários algo diferenciado, para que as viagens, como são longas, se tornem mais atrativas. Eles deixam as esposas participarem das viagens, aquelas que podem, sabe? Então podem acompanhar, às vezes até famílias. é mesmo. Aí eu disse, eu disse, gente, só que assim, ó, agora não dá, nós estamos numa época de, né, Covid, pandemia, então o mais prudente é que cada um fique em casa. E nós tivemos que passar, assim, para várias instruções e o pessoal, às vezes, repudia isso, porque eles querem os familiares juntos, né? Então, assim, Simone, tanto quanto o empregador tem que ter conscientização e adotar as medidas cabíveis, e às vezes elas não são muito gostosas pelo empregado. O empregado, por sua vez, tem que absorver essas medidas, eu estou falando de pessoas de boa fé, tá? Essas medidas prudentes para que eles possam desenvolver as suas relações de trabalho da melhor maneira possível. Porque se assim não acontecer, em ocorrendo uma doença, né, e o STF já validou isso, que se algum empregado dessas de linha de frente, por exemplo, né, frigorífico, que de repente não tenha parado e é um ambiente muito propício para isso, motorista de caminhão que não parou de forma alguma pela atividade essencial que desenvolve. Se eles forem acometidos de Covid, nem vai se buscar a responsabilidade, já vai ser considerado um acidente de trabalho. Então, a correlação com acidente, com doença ocupacional. Então, a gente tem que cuidar com isso, porque a responsabilidade vem grande depois. Claro que ninguém quer se acometer disso, porque, né, por muitos casos nós estamos vendo situações de óbito, muitos se recuperam sim, eu tenho vários amigos que agora começam a se aproximar, né, e vários amigos que já foram diagnosticados, se recuperaram, estão super bem, mas, né... Sim, vários conhecidos, vários, com certeza. E como também nós temos, infelizmente, situações que acabam passando
né, de pessoas que vieram a óbito. Sim. A empresa tem que se preparar, Simone, e o empregado também. Essa é uma via, né, de mão dupla. Nós temos que nos unir nesse momento. E a empresa que não estiver adotando nenhuma medida necessária, há necessidade da intervenção do sindicato. Eu sempre digo que esse triângulo, quando todos estão de boa fé, eles super funcionam, né? Nós tivemos que fazer no decorrer aí da pandemia, acordos coletivos de trabalhos virtuais, tivemos que fazer e funcionou muito bem, sabe? Então não é a desculpa que não tem meios para isso. Tem meios e devem ser cumpridos. Mas voltando ao nosso foco ali. Só daí realmente Pode. tem a questão também da conscientização de todos, né? Porque a gente sabe também o quanto, às vezes, o empresário tem que brigar para o trabalhador usar os EPIs, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, sendo que é uma coisa que é para o bem dele. Ah, mas é desconfortável. Sim, mas é para o seu bem, é para lhe proteger, né, Jana? Então, isso também Sim. tem que ser lembrado. E outra, né, Ali, não esquecendo que não descumprindo as orientações da empresa, o empregado ou a empregada, eles podem ser submetidos a advertências, suspensões e até justa causa, né? Porque às vezes a pessoa torna, né? Oi, Ali, Acho que eu caí. eu tava me vendo. Eu tava me vendo, eu pensei, bom, se não for possível, eu continuo, como a gente combina sempre, né, Ali? A minha dona amada me convidou para fazer uma série no Inloco, que é o canal que ela tem já há muitos anos. E a gente tem, às vezes, esses problemas técnicos, então a gente combina. Se uma cair, a outra continua, né? Continua, total. Eu só não sei como funcionaria isso no Instagram, né? Talvez se você caísse total, eu também cairia. Mas vamos lá, que o tempo passa aqui e é rapidinho. Então, assim, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, a gente estava ali conversando antes dessas questões sobre a mulher empregada, né? Que ela já tem que buscar a sua igualdade de condições. Mas também, Ali, eu tenho aquela mulher empregada que assume direções, gerências, chefias, né, que foi buscando, e aqui eu faço uma referência muito grande à minha mãe. Minha mãe começou como costureira, passou como auxiliar, e quando ela, né, foi ver, ela já estava como chefe da seção, e assim ela se aposentou. Uma pessoa que batalhou bastante, né, dentro das suas limitações de escolaridade e tudo mais, e ela sempre foi uma referência de empoderamento, naquele sentido assim, colocou na minha frente, eu faço e o negócio vai acontecer. Você, entendeu? Então. Ana, Hã? você tem por quem puxar, né? Porque você. A Jana, às vezes, gente, às vezes eu acho que a Jana é um polvo. Ela deve ter 8 braços para ela fazer tudo que ela faz, ainda carregar crianças, né, Jana? Você é Vai uma criança na perna, uma no braço, né? E a gente vai levando. É muito legal, muito bacana. Mas a gente está falando, então, dessas questões de empoderamento, mas nós sabemos também que empoderar é tomar para si situações em que você possa fazer o quê? Que você possa decidir, que você possa tomar atitudes, que você possa orientar e até coordenar, né, uma determinada parte da sociedade. Isso a gente vê que está crescendo, mas não ainda ali dentro de uma proporção, né? Eu peguei algumas estatísticas aqui para a gente dar uma conversada superficial, tá, pessoal? Do IBGE, tá? Então, não, porque eu gosto direto ali, né?
Sim, na fonte, que fica mais fácil para a gente conversar, sim. mas nós temos aqui, ó. Isso a agência do IBGE Notícias. Opa, É, branca de novo, preta de novo. Primeira vez que eu me vejo, né, bronzeada ali, ó, viu? Quem disse, Berenice? é. Né? Nós temos aqui, ó, uma notícia. Homens ganharam quase 30% a mais que as mulheres em 2019. Tá? É uma estatística aqui do próprio IBGE, então ele aponta várias situações, né? E também uma correlação entre os estados, Hum. né? As regiões, e a região do sul é a que tem a maior equivalência de condições, né? De igualdade ali de condições, mas é bem interessante quando ele aponta essa situação. E eu encontrei uma estatística de gênero, indicadores sociais de mulheres no Brasil. Ana, só uma coisa, que esse Pode falar. questão do Sul se deve ao um maior da população, e aí então a mulher tem mais noção das suas capacidades também e né, de ter esse empoderamento. O que você pensa sobre isso? Eu não sei se é possível traçar uma correlação. O que eu vejo ali, Ale, é porque assim, ó, querendo ou não, na região sul, não que as outras não tenham, mas a gente tem uma cultura muito forte de estudos, né? Eu cresci com a minha mãe me orientando que primeiro, antes eu chegava da escola, eu já tinha que fazer a lição, porque eu tinha que estudar para ser alguém na vida, É. mais ou menos assim, né? E depois você... Hã? Essa frase ficou na nossa cabeça, né? Tem que estudar. Viu, mãe? Então, A mãe acho que tá por aí, gente. A gente ouviu, nunca mais parou de estudar, né, Jana? nunca mais parou. Então, assim, você tem que fazer o diferencial na sua vida, né? Hoje, quando eu faço algumas lives com o pessoal lá de Jaraguá, que estudou comigo no Abdon, a referência que eles tinham minha é que eu era intitulada CDF da época, né? Então, eu acho que nós temos uma cultura no Sul, não que, como eu disse, não me levem a mal as outras regiões, porque são dados do IBGE, né? Não são meus dados. Mas aqui no Sul a gente tem uma cultura muito grande de estudos, né? E até não é só a cultura, é a oportunidade de estudos, isso a gente tem que fazer essa referência, tá? Claro. A gente tem oportunidades, de repente, se as mulheres de outras regiões tivessem tido a mesma oportunidade que a gente, elas poderiam ter aumentado essa estatística, né? Então, sim, a gente vem muito com isso, né, Ali? Sim. E é bem interessante. Aí, Ali, já pegando, porque é fato, a gente não precisa, não é surpresa, que nós não temos ainda, como diz o IBGE, uma igualdade de condições, né, de trabalho, que eu digo de remuneração. Porque de trabalho, muitas vezes, muitas até têm, mas os salários são diferenciados. Então, a gente sabe que isso acontece efetivamente. Como eu disse, eu não passo por isso e nunca passei. Mas eu sei que muitas mulheres passam, tanto que os dados estão aí, né, nesse sentido. Uhum. E aproveitando, tem uma notícia aqui do IBGE também, Ali, que fala o seguinte, olha que interessante, famílias apontam aumento do trabalho doméstico durante a pandemia e mulher tem peso importante no chamado trabalho invisível. Ah, Então, eu estava falando com uma amiga nossa, porque eu não lembro se você conhece ela, que ela é minha das amigas trabalhistas, né? A Maíra Fonseca, não. ela é também uma referência aí na área trabalhista. Uhum. Eu estava trocando ideia numa live, olha que interessante um dado que ela trouxe, Ali, que a produção científica da mulher na pandemia caiu com relação ao homem. A do homem aumentou, Uhum. porque daí ficou com mais tempo para produzir, e a da mulher diminuiu, porque daí vieram ali as, né, crianças, os afazeres de casa, e uma série de circunstâncias que acabaram limitando a produção científica das mulheres. Eu não tinha me dado conta disso. Eu li essa notícia, eu li, e a gente conversou até na Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a APRODAB, a gente comentou sobre isso com as mulheres, por isso que eu falo, as amigas que trabalham e que são mães,
elas estão tendo trabalho mais do que dobrado, né? Muito mais do que dobrado, né? E é interessante a questão do trabalho invisível, né? A minha Uhum. falava, os trabalhos de casa são aqueles que as pessoas só veem se não for feito, né? Se não forem feitos. Porque se tiver tudo limpinho, arrumadinho, ninguém dá bola, né? A Raíssa Fayet, nossa amiga cantora maravilhosa, fala que todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Bem isso mesmo. Então é bem interessante. No meu caso agora, os meus trabalhos de casa estão bem visíveis, porque se comportam entre caixas, empacota, desempacota, então eles não estão nem visíveis, eles estão bem visíveis, né? Mas assim, a gente sabe que em meio à pandemia, né, aquelas que conseguem desenvolver dentro de todo esse patamar que a gente já falou, de desigualdade que existe, e não adianta, pessoal, quem nunca viveu essa desigualdade dizer que não existe, que isso é feminismo, não é. Isso é dado estatístico do IBGE. Então, assim, e circunstâncias que nós vemos cada vez mais virem à tona. Então, nós temos que buscar. Se nós cremos na efetividade da Constituição Federal, como é que eu vou deixar de batalhar também por isso na área trabalhista? Entendeu? Então, o empoderar, que é você, né, tomar decisões, coordenar circunstâncias de vidas, porque quando eu saio das empresas eu fico pensando, né, Anne? Nossa, um sim meu ou um não meu muda muita coisa na vida de muitas pessoas. Sim, com certeza. Né? Então veja a responsabilidade. O empoderar é isso, é você tomar para si. Mas nós sabemos também que o empoderar nas relações de trabalho, além hoje em dia com a pandemia, o que nós estamos vivenciando? Situações diferenciadas de home office, né? Eu digo assim que para mim tem sido muito bom, porque eu dou aula, eu faço audiência com as crianças no sofá do lado, quando o sofá tá, né? Sofá do lado, elas estão ali, tá? Fazendo as atividades dela, porque aqui a gente tem parceria, eles são muito parceiros, eles sabem que quando eu entro em audiência é o silêncio absoluto aqui, eles estão fazendo atividades, quando eu estou fazendo live é a mesma coisa, né? Atendendo os clientes. Então, assim, o empoderar te traz, nesse momento de pandemia, uma liberdade grande de ficar em casa, aquelas que conseguem, tá? Contudo, te dá uma atribuição tremenda, porque para eu conseguir trabalhar eu tenho que ter tudo em ordem, com exceção nessa situação agora de mudança. Mas o resto, né, eu tenho que ter tudo em ordem, eu tenho que estar com tudo organizado. Eu não sou aquele estilo de jornal que eles falam, né? Tá arrumada só da cintura para cima. Eu gosto de estar arrumada em casa, né? Me revestir da advogada, da professora, da escritora, tanto faz. Mas quando eu estou com meus filhos, eu sou dos meus filhos, a intensidade de cada momento. Só que assim, às vezes, de madrugada, você tem que limpar a casa, você tem que arrumar as coisas, entendeu? Sim, sim. São algumas situações que as mulheres, nesse empoderamento todo, estão tendo que se submeter. Mas agora eu fico pensando, Ali, daquelas que dirigem ônibus. Sim. Daquelas médicas que estão lá na linha de frente atendendo. Das enfermeiras. 70% dos enfermeiros são enfermeiras, são mulheres, né? Eu tenho muitas médicas que não vão mais para casa. Estão ficando em outros locais de medo de levar a doença para casa. Porque é muito sério, porque como você falou, elas estão na linha de frente do combate à Covid. Então é muito sério, né, Jana? É um que ter, né, essas mulheres guerreiras mesmo. E outra, né, Ali? Eu faço nas segundas-feiras, sempre faço as lives com o pessoal da saúde, né? Uhum. E assim, teve um deles, o doutor Flaviano, que ele falou, nos nossos ambientes é o lugar mais seguro para quem é da saúde, por quê? Porque estão super protegidos,
né? Olha aqui, professor Paulo Araújo, um beijo bem grande, tá mandando um abraço para nós, olha. Bom, Então, obrigada. estão super protegidos. E assim, eles sofrem discriminação. Por quê? Porque mesmo que eles façam toda a higienização para poder ir para casa, e nessas situações, o Uber não quer mais buscá-los, entendeu? Sim. Na minha frente, ali foi por quando? Foi por maio, nós fomos tomar a vacina da gripe, Uhum. eu e as crianças, uma enfermeira falou o seguinte, eles não estão querendo me atender no salão de beleza, precisava só fazer minha mão. E não dava porque eu sou enfermeira. Quando eu falei que sou enfermeira, eles já cancelaram o meu horário. Então, assim, as pessoas não estão se informando adequadamente, Ali, e elas discriminam as outras pessoas, entendeu? As pessoas não estão se informando. Então, isso é muito importante. E eu continuo aqui. Ainda Caiu ali, mas eu continuo aqui, né, amiga? Que daqui a pouquinho já está passando o nosso tempo. já tá. Então, assim, Desculpa. ainda quero colocar aqui, além do pessoal da saúde, que Uhum. deve ser prestigiado, Ali, porque assim, só para finalizar essa parte de saúde, as pessoas precisam se informar assim e se precaver da contaminação, Sim. mas não discriminar ninguém, entendeu? Tem que saber a questão assim, ó, quanto tempo, se você teve contato com alguém, quanto tempo você pode estar transmitindo, porque muitos podem ser assintomáticos, né? Quanto tempo isso pode acontecer? Se precisa realmente fazer o teste ou não para aqueles que têm contato, Ali, o pessoal da saúde já falou, se não apresentar os sintomas, você vai colocar uma pessoa num ambiente em que ela não precisaria estar, entendeu? Porque aí ali quem procura, a probabilidade de quem está lá procurando o exame é porque acredita que possa estar. Então, Sim. você vai estar levando pessoas às vezes que não precisam. Então, nós temos que adotar as posturas, adotar aquilo que é preciso, mas não discriminar ninguém, sabe? E ainda, Ali, no tocante, olha que interessante, né? Tem uma notícia aqui do ministro Dias Toffoli, que defende maior participação das mulheres na política. E aí essa discussão já veio do ano passado, né? Em julho de 2017, querendo ali, né? O presidente do STF, né? Que ele estava na época, se reuniu com representantes da bancada feminina da Câmara e do Senado para debater como ampliar a representação das mulheres dos cargos eletivos e lideranças partidárias. Né? A ministra Carmen Lúcia também participou do encontro. Então, tem essas ressalvas que se busca essa maior participação. Só que, em contrapartida, se nós analisarmos o próprio STF, nós temos 2 mulheres. É verdade, é verdade. E 9 homens. É verdade. Né? Grande para ocupar espaços de representatividade em todos os campos, né? Com certeza. Sim. E claro, gente, teria mais assim inúmeras situações nessa questão do empoderamento nas relações de trabalho para a gente tratar, porque estamos evoluindo, sim, isso nós não podemos deixar de traçar aqui, mas temos muito ainda a evoluir, temos muito ainda, veja, que nos valorizar como pessoas, como mulheres, tá? Arregaçar as mangas e ir sim, buscar o seu melhor, o que você tem de mais valoroso dentro de si, colocar para fora, aproveita agora na pandemia. E aí eu te pergunto, né? O que as tuas pessoas queridas vão ter de referência na pandemia sobre você, né? Qual que vai ser, o que eles vão guardar de lembrança disso tudo? Então não fica chorando, não fica lá se lamentando, arregaça as mangas e vai para frente. Só que saiba, nós não conseguimos ainda atingir aqueles princípios que nós falamos da Constituição Federal. Nós estamos nos aproximando, mas ainda cargos de liderança, cargos de representação legislativo, executivo, judiciário, ainda precisa, Ali.
E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma presidente mulher, né? Então, a nossa presidente até em a primeira live que teve com os ministros do TST foi dela, e ela ressaltava assim, olha, se antes eu trabalhava 8 horas por dia, agora eu trabalho 18. Verdade, com certeza. Eu até anotei isso que você falou. O que as pessoas vão lembrar, como as pessoas vão lembrar de você depois da pandemia. Vale para os homens também, mas vale para Sim, estão tendo que se desdobrar em trabalhos, né? Em especial com a casa, com os filhos, e merecem todo o nosso reconhecimento, né, Jana? Eu quero agradecer, total. amiga, muito a você, agradecer a todos que participaram. A Simone mandou beijo, a Lucimar, a Bárbara, a Rayane, o Alisson, a Gazeta Cristã. Jana, você é uma das mulheres que eu admiro muito, com quem eu aprendo muito, que eu sou muito feliz de te chamar de amiga, postura sustentável. Comadre, comadre. A postura sustentável também está dando um beijo, mandando um beijo aqui. Agradecer a todos que participaram, que nos ouviram. Eu te tenho como uma referência, sim. Eu vi que a Janice entrou aqui. A Janice é a moça que trabalha na casa da minha mãe, ajuda e cuida da minha mãe, então minha gratidão a ela também. E, amiga, é isso. A gente vai encerrar para poder salvar, apesar dos cortes da internet aqui em casa. Eu vou conversar com a Viviane, que foi minha aluna, então assim, Que olha, legal. olha quanta corrente do bem, né? Essa rede que a gente forma, que a gente compartilha conhecimento para nos empoderar, para nos ajudar a carregar o fardo, né? E a Anne está mandando beijo. Ai, que linda. Anne a beijo, a Simone. Queridos, obrigada. Minha amiga, gratidão. Você sabe que você faz a minha vida mais feliz. Muito obrigada. Os nossos babies, né? A Ali fala dos nossos babies com tanto amor e eles amam a tia Ali. Estão crescendo muito rápido, hein? Então, já não, quase não dou conta de carregar o Vinícius no colo, já falei para ele. Que bom. Mas, Ali, um beijo bem grande. Muito obrigada, amiga. Obrigada pelo carinho, você sabe que é recíproco. E tudo que eu tenho aprendido na questão de sustentabilidade é com você, com a Lucimar, né? Mas, assim, sabe que você, o Renato, mas especialmente você, mora no meu coração, Sabão também. Então, parabéns por esse projeto, parabéns pelo teu trabalho, tá? E Deus abençoe imensamente a todos. Obrigada. Você também, amiga. Fique com Deus. Gente, obrigada. Até domingo. Um beijo. Um beijo para todos. Eu vou derrubar a live antes que ela nos derrube. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.